Olá, Flávia, olá a todos. E vocês sabem que hoje existe uma grande discussão sobre a questão do consumo do glúten. Existem dietas sem glúten, pessoas que têm uma restrição mesmo alimentar que não podem consumir o glúten. E para falar um pouquinho sobre o assunto, eu estou aqui com a nutricionista, com a Melissa, e ela vai abordar esse tema pra gente. Ô Melissa, como a gente estava conversando aqui antes da matéria, e aí? O glúten, ele é benéfico, ele é vilão, diante de todo esse contexto e dessa discussão que a gente vê hoje em dia relacionado ao glúten? Fala pra gente o que ele é, quais os benefícios e se realmente ele é tão ruim quanto a gente ouve falar. Então, o glúten a gente tem bastante uma certa polêmica, né, em relação ao consumo, e ele, na verdade, é uma proteína, né, que a gente encontra principalmente nos cereais, farinhas, né? Então, essa proteína desses alimentos é chamada de glúten. Nós temos, como tudo, o lado bom e o lado ruim. Então, hoje acho que vai servir para a gente realmente conseguir explicar o que seria esse lado bom e o ruim. O bom é que, assim, ele tem, ajuda a controlar a glicemia, a questão dos triglicerídeos, algumas vitaminas e minerais ele ajuda a absorver também. Automaticamente, o intestino, em algumas situações, também ajuda a funcionar, né? Ele não vai ser legal, não vai ser tão bem-vindo para aquelas pessoas que são celíacas, que possuem a doença celíaca diagnosticada, né? Então, quando essas pessoas consomem alimentos fonte de glúten, elas têm um inchaço abdominal, muitas vezes diarreia, tá? Um desconforto no modo geral. Então, é para essas pessoas que a gente pede para que o glúten seja tirado. Ô Melissa, explica pra gente, porque nessas dietas da moda, às vezes até algumas nutricionistas tentam retirar, ou a pessoa mesmo por iniciativa própria, tiram o glúten, né? Mas a longo prazo, isso não pode às vezes trazer depois uma predisposição, né? A uma alergia, né? Ou essa sensibilidade também, quando não é orientado por um profissional. A gente tem muito isso em consultório mesmo, onde a gente detecta que o paciente tem um desconforto ao consumir o glúten, tá? Aí, quando a gente consegue descartar que ele não é celíaco, a gente vem para esse lado hoje que tem sido muito falado, que é a sensibilidade ao glúten. Então, isso aí o que a gente faz? A gente faz a dieta da exclusão. Exclui durante uma semana. Se esses sintomas melhorarem, quer dizer que ele tem essa sensibilidade. Porém, é muito perigoso essa questão de, por conta, a pessoa tirar o glúten para questão de emagrecimento. Porque se ela não tem nenhum sintoma quando consome esses alimentos, a longo prazo ela pode desenvolver. A partir do momento que ela retira e depois retorna o consumo. Melissa, aproveitando então que você falou sobre dieta, vamos entrar nesse assunto, né? Algumas pessoas falam, mas eu observo que eu tirei o glúten e eu emagreci, né? Esse emagrecimento realmente é devido à retirada do glúten ou a esses alimentos que têm glúten? Explica pra gente. Então, consequentemente, a retirada do glúten, a gente retira alguns alimentos que têm um alto teor calórico, que seriam bolos, pães, bolachas. Então, o emagrecimento se dá não a retirada do glúten, e sim a retirada desses alimentos que são mais calóricos, tá? Então, às vezes as pessoas se enganam, né? E acham que é o glúten o vilão da história. E, na verdade, é a mudança de hábitos alimentares. Você começa a diminuir o consumo de alimentos industrializados, né? Que são fontes normalmente de glúten. E isso acaba refletindo no emagrecimento.